tira. Né? Então tira um pouco. É porque ele age como delegado. Você na age como política. delegado. Ok? Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET, Canal 22 e também pela internet. Só lembrando que eu comentei aqui no final desse bloco passado o seguinte, que os campeões de votos, historicamente, não têm se saído muito bem dentro da política. Vou citar um exemplo aqui. Nós tivemos a dona Iris, que foi campeã de voto na eleição passada, não conseguiu se reeleger. O próprio Manuel de Oliveira foi campeão de votos há alguns anos atrás, não conseguiu se reeleger a deputado federal. Foi o mais votado em Goiânia, mas não se elegeu deputado federal. Nós tivemos também o Henrique Meirelles, que logo de imediato saiu, foi para o PT, né, para ser presidente do Banco Central. O caso da Raquel Azeredo, campeã de voto, que depois também não conseguiu ter sucesso na política, e assim por aí vai. Então, ganhar, ser campeão, ser o mais votado, nem sempre se transforma aí num bom político, numa carreira política, né, Paulinho? Exato. Quando a gente vê, tem gente que fica pensando que no momento que a juventude não está antenada com a política, que a população não está, mesmo trabalhando dia e noite, um grande benefício, né, para a sociedade inteira, para a democracia, a expansão das mídias sociais. Isso aí, todo mundo está antenado de uma forma ou outra, eles dão conta disso. Então, aí é a construção do que é fazer política. Tem gente que faz política para si próprio, né, para se eleger e ser um campeão de votos, mas esquece do dia a dia, que a política é no dia a dia. As pessoas estão no dia a dia, as pessoas estão indo ao supermercado dia a dia, né? As pessoas estão sofrendo o processo da inflação, do momento, né, qualquer. Então, muita gente pode perder a sua liderança por conta disso, porque vira deputado, né, vira uma liderança com muitos votos e depois não dá conta de responder os anseios populares. Tem, inclusive, citar aqui o caso do Demóstenes. Ele foi muito bem votado na primeira eleição, depois foi candidato a governador, teve uma votação pífia, mas como ele teve mais 4 anos, ele recuperou no segundo mandato, nos últimos 4 anos, fez um belíssimo trabalho lá no Senado, isso ninguém vai tirar dele, né, que ele fez um ótimo trabalho, fez nome, foi cotado, inclusive, para ser até candidato à presidência da República, depois houve aquele problema e tal. É de se preocupar também quando você tem aquele voto, vamos dizer, essa massa de voto de internet, né? Até porque todos nós sabemos, o internauta, às vezes ele tem uns momentos de frenesia em relação à sua atuação na web. Aquilo ali às vezes passa, ou seja, é como se fosse um processo de amadurecimento. A pessoa está ali hoje, no mês que vem também, no semestre também, né? Mas no ano que vem ela já não está. Às vezes ela está migrando para outras, vamos dizer assim, outros meios, né? Ou então às vezes abandona de fato também, até porque nós sabemos que a rede social ela tem exemplos, assim, lições que enfastiam o próprio internauta. Então, esse voto da internet é de se preocupar. O necessário é você ter a preocupação de ter um voto, ou seja, ao longo da sua trajetória política, né? Você pega, por exemplo, o voto do Iris Rezende, ou seja, permanece. Voto de base, você né? pega pessoas assim, vamos dizer assim, de idade, senhores mesmo, senhoras, assim, inclusive pioneiros de Goiânia, falam, não, meu voto é do Iris, sempre votei no Iris, assim, tem o voto de convicção. É verdade, mas eu quero só dar um recado aqui para o deputado Valdir. Nós estamos apenas citando exemplo. Eu quero, deputado, que o senhor tenha uma belíssima carreira, né, e que venha a obter mais votos ainda na próxima eleição. Nós estamos discutindo aqui que esses casos nem sempre significam que vai ter uma longa carreira. É bom que a gente fale isso para o senhor hoje, que o senhor esteja atento a isso, né, e venha construir uma belíssima carreira aí como deputado federal, como candidato a prefeito e até mesmo a governador no futuro. É o que a gente deseja, né, Paulo? A gente não está aqui falando no sentido de secar. Nós estamos apenas contando uma história que está aí na realidade. De qualquer maneira, o delegado Valdir já entrou para a história de Goiás como deputado federal, com mais maior votação em toda a história de Goiás. Né? Agora, ele, como é trabalhador e é uma pessoa que tem formação, tem cultura e vai certamente, né, a origem dele política foi sempre junto da população, ele vai fazer todo o seu trabalho, né, antenado mesmo com
os objetivos, né, com as prioridades da população que ele representa. E isso é muito bom. E ele disse que vai trabalhar uma questão muito forte agora, no começo do mandato dele, que é o que a população está pedindo há muito tempo, inclusive foi fruto das marchas de junho, né, do ano passado, né, que a massa, o povo foi para a rua solicitando muita coisa e muita gente não viu, né? Está acontecendo hoje em plano nacional umas coisas absurdas aí que a população estava pedindo. Mas estava pedindo isso que o delegado Valdir vai fazer, né, no seu mandato agora. Ele me disse isso, que é a luta contra a impunidade e fortalecer o sistema penal. Verdade. Isso aí ele vai ter que trabalhar muito com aqueles 500 e poucos deputados lá, para ele ser ouvido e conseguir realmente, porque o Brasil está precisando e a população com certeza vai agradecer se houver aí essas mudanças que ele está propondo. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui, mas ainda voltando às eleições. Nós tivemos, no decorrer da eleição, alguns prefeitos do PMDB apoiando Marconi Perillo. O próprio Júnior do Friboi declarou apoio, de uma certa forma, à candidatura de Marconi Perillo. Esse peso aí ajudou muito, Paulinho? Essas declarações de apoio? Não, claro que ajudou, né? Eles são lideranças de suas comunidades, mas o que o Ulisses tinha acabado de falar, e você também falou, sobre a questão do voto de convicção, né? Quer dizer, nosso adversário sempre foi muito forte em Goiás, o Íris Rezende, o PMDB sempre teve muito voto. Mas quando ele distancia da população, e que tem que ter projeto também, a liderança sozinha não se constrói por ele próprio, constrói pelo seu projeto, pelas suas lutas, né? Pelo que ele busca junto com a população. E essa mudança veio disso. Primeiro o cansaço, né, que eles sempre alegaram, foi o cansaço da liderança, não deixando o partido se renovar, né? Que eu costumo falar que o grande erro dos nossos adversários foi, primeiro, achar que em 2012 o Marconi, né, não teria sobrevida política mais. E ficou provado nas grandes mídias nacionais, inclusive eu trouxe aqui o Romeu depois da Operação Monte Carlo, né? Exatamente. Seja, tentaram de toda forma, falar assim, primeiro Marconi imprensa regional, imprensa nacional, tentaram de certa forma nocautear o governador na época, ou seja, para tirar ele do mapa. E não conseguiu. Quer dizer, eles foi o primeiro erro, o segundo foi não dar conta mesmo de fazer a unidade entre as oposições, e o PMDB correu no... Né? Isso aí a gente tem visto, as lideranças dentro do próprio PMDB estão falando que eles não deram conta de manter a unidade interna. Não teve a unidade interna, não teve projeto. Então, os prefeitos que são responsáveis pelas suas comunidades resolveram acompanhar o Marconi Perillo, que tinha um projeto, né, feito junto com a sociedade, e foi evoluindo isso durante a campanha, e eles vieram para apoiar. São seguidores do Júnior Friboi, principalmente. PSDB tem novos nomes ou o PSDB está incorrendo no mesmo erro do PMDB? Ou seja, de apostar só numa liderança, de dourar uma liderança só e não formar quadros e depois, mais na frente, logicamente, vai patinar nas eleições. Vamos citar o exemplo, pegar o exemplo do PMDB aí. Todos falam que o Íris manda no PMDB, ofusca o brilho das outras pessoas, impede o crescimento de novas lideranças. Vamos pegar o governador Marconi. O governador Marconi também hoje tem o mesmo processo. O PSDB hoje é Marconi, Marconi, Marconi. O senhor acha que o PSDB tende a continuar nesse caminho, ou o senhor acha que o PSDB tende a criar e valorar mais novos quadros? As próximas eleições vão dizer isso para nós, que o governador Marconi já disse que não vai disputar mais candidatura majoritária aqui em Goiás, né? Claro que nós queremos que ele, se tiver uma chance para disputar em nível nacional, ele é determinado e nós queremos isso, porque ele se projetou muito bem, está demonstrando que é um excelente gestor e um grande político. Isso ele demonstrou com essa pouca idade que ele tem hoje, né? E o PSDB sempre trabalhou para a questão da juventude. Nós estamos aí com deputados estaduais novos que foram eleitos aí, né? A aliança nossa, ele não foi nunca um coronel dentro do PSDB, ele só foi candidato porque realmente era o melhor para ganhar e soube sempre conduzir esse projeto nosso, né? Que eu falo que é da social-democracia, porque joga muito na questão, né, da questão da educação, da saúde, né? E da infraestrutura para geração de emprego, e o Goiás cresceu nos últimos 15 anos. E tanto é que ele nunca foi, porque Goiânia, por exemplo, nós apoiamos 3 candidaturas que não eram do PSDB, sempre trabalhamos com alianças, né? Nós sempre trabalhamos com aliança.
né? Então, nós temos lideranças novas no partido agora, primeira vez, né, elegemos 6 deputados federais e a nossa aliança elegeu 13 dos 17. E nós temos dentro do PSDB lideranças novas aí que pode vir, o próprio delegado Valdir, José Pivec, tem, né, o Alexandre Baldi, quer dizer, são todas pessoas novas, né, estaduais, tem amplos candidatos, lideranças que também depende deles, da sua determinação para seguir a linha do PSDB. Você disse bem aí, né, que o PSDB não lançou nenhuma candidatura nos últimos anos aqui em Goiânia, apoiou partidos, mas não tiveram sucesso, né? Será que agora, na próxima eleição, vai inverter o quadro? O PSDB vai lançar o candidato e os outros partidos da base vão realmente apoiar o PMDB para que essa candidatura seja de sucesso? Nós vamos aguardar, né? Está chegando aí 2016, mas nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco você pode responder essa pergunta aqui no programa Canal Aberto. Até já, já. Podia dar uma cacetada nesse PMDB aí, PT, ué. O PT fez prefeito demais. Nós vamos lançar mas vocês foram espertos. Mas tem que ser competitivo, também, né, Paulo? Não, deixa eu nós falar. vamos se não for competitivo, não Não, é porque quem é que iria competir com eles, Rezende Machado? Mas se ele for candidato Aí de novo? pegou um boizinho lá e botou lá, que foi o Santos Júnior 2 vezes. Depois, na terceira, vem o Jovair também. Eles quiseram. Eles quiseram. Não, eu quero. Tá. Jovair por último. Agora eu falei, Jovair, você é bom para o legislativo. Não dava. O executivo, você não tem um perfil, porque eu sou amigo dele, né, há muitos anos. Foi do PSDB. Ele falou, não, mas eu tenho vontade. Tá certo, ué. Aí você pega, por exemplo, eles estão tentando criar liderança do Jaime Rincon. O Jaime Rincon não é liderança. O Jaime Rincon tem que Ele é um aprender braço.